Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O título da terça-feira, Fé para trabalhar no descanso de Deus. E o versículo, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado por Tua palavra que gera cada vez mais fé em nós. Por Tua palavra, o Senhor chamou a existência aquilo que não existe. E hoje em nós, na nossa vida, na nossa família, o Senhor também tem chamado a existência aquilo que não existia. O Senhor, dia após dia, tem nos transformado à Sua própria imagem. Que a Tua palavra, Senhor, continue fluindo para nós ricamente, trazendo as Tuas riquezas, nos transformando à Tua imagem. E que cada vez mais a nossa fé cresça, se fortaleça mediante a Tua palavra, Senhor. Por isso, fala, Senhor, conosco, hoje, amanhã, depois, até o fim. Nós queremos ouvir a Tua voz e diligentemente seguir a Tua voz, seguir as Tuas palavras. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, Fé para trabalhar no descanso de Deus. Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Veja, lembre-se, ontem, na segunda-feira, nós falamos sobre Colossenses capítulo 2, certo? Nesse trecho de Colossenses, os 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele mostra que ele vinha mantendo grande luta pelos laodicenses, pelos colossenses, por todos aqueles que não o viram face a face. E essa luta, nós vimos, irmãos, ela é travada no ambiente espiritual, na oração e ao falar a palavra. No caso de Paulo, ele escrevia as cartas às igrejas. E enquanto ele falava dessa luta, ele falava da oração, ele diz que ele orava para que o coração deles fosse confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tivessem toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E aqui Hebreus 11, o escritor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso quer dizer, irmãos, que quanto mais nós usamos a nossa fé, mais nós temos convicção das coisas espirituais, do mistério de Deus, do mistério de Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos aprender a exercitar, a usar a nossa fé. As coisas espirituais, o mundo espiritual ali é acessado através da nossa fé. Não é o mundo físico que governa o mundo espiritual, é ao contrário, é o mundo espiritual que governa o mundo físico. Então, quando nós cremos, irmãos, aquilo que não existe torna-se substância, passa a existir a partir daquilo que é espiritual, passa então a existir no mundo físico. Eu estou utilizando esse termo, mundo físico, para a gente entender. É o que Paulo, por exemplo, fala para os coríntios, no final do capítulo 4 de 2 Coríntios. No último versículo, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, quer dizer, no mundo físico, mas nas que não se veem, ou seja, naquilo que está no espiritual, naquilo que vem dos céus. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então a nossa vida, irmãos, não pode se basear naquilo que é temporal, naquilo que morre, naquilo que desaparece, mas naquilo que é eterno. E aí, veja, é a importância de nós recebermos a palavra de Deus. Por quê?
É a palavra de Deus que gera a fé em nós. Então, quanto mais da palavra nós lemos, mais da palavra nós ouvimos, mais fé é gerada no nosso interior. É exatamente por isso, irmãos, que o inimigo de Deus tenta nos distanciar da palavra. Muitas vezes ele faz você pensar, não, você já conhece bastante, você já tem bastante conhecimento bíblico, não precisa de mais. Mas não é uma questão de conhecimento bíblico, mas é uma questão de ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, irmãos, a voz do Senhor é o que gera a fé em nós. E toda vez que a palavra de Deus ela vem até nós, ela traz também a presença de Deus. Isso é muito importante. Veja um exemplo em Êxodo 19. Em Êxodo 19, o Senhor havia livrado o povo de Israel do Egito com mão forte. E ali ele resolve então abrir o seu coração para o povo de Israel. No versículo 4, ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Quer dizer, o nosso Deus, irmãos, ele quer estar junto conosco. O nosso Deus é um Deus chegado a nós. Mas aqui ele diz o seguinte para o povo de Israel: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Por que o Senhor falou dessa forma, irmãos? Porque, veja, quando nós não prestamos atenção à palavra de Deus, quando nós vamos nos distanciando da palavra, confiando apenas em algo que nós já ouvimos ou que nós já conhecemos, nós acabamos nos distanciando também da presença de Deus. Então, o que o Senhor queria dizer? Ele queria dizer: eu vou falar a palavra. Se vocês ouvirem a minha voz, e aí você vai lá em Apocalipse, você vê o que o Senhor fala para 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse ouvir, irmãos, diligentemente, junto com aquele ouvir, é algo espiritual, é algo relacionado à nossa fé. É ouvir na nossa mente, atenção, prestando atenção, mas principalmente é ouvir a palavra com fé. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então isso aqui está relacionado a praticar a palavra de Deus, no sentido de que aquilo que o Senhor fala, nós vivemos. Se o Senhor aponta algo para nós, algo que é negativo na nossa vida, como nós estamos diligentes, ouvindo diligentemente, nós passamos a corrigir isso no nosso viver, nós passamos então a guardar aquilo que o Senhor nos falou. A palavra de Deus, irmãos, lembre-se sempre, ela traz a presença de Deus para nós. E quando nós exercitamos a nossa fé para receber a palavra de Deus, irmãos, o resultado é que o Senhor passa a ser o cabeça. O Senhor passa a ser aquele que tem o domínio e a direção da nossa vida. Não é você que toma as decisões. Quem toma as decisões é o Senhor. Ele tem as rédeas, ele é o cabeça. Quando o Senhor encabeça, irmãos, nós desfrutamos do descanso. E não só nós, o próprio Deus, porque se há alguém que conhece todas as coisas, que conhece o caminho, esse alguém é o Senhor. Quando nós tomamos as rédeas, irmãos, o que nós fazemos? Entre aspas, nós fazemos Deus trabalhar mais, não é? Dificultamos as coisas, não é? Lógico, irmãos, nada para Deus é difícil. Mas você entende o exemplo? Quantas vezes, irmãos, o Senhor precisa, entre aspas, parar para nos corrigir porque tomamos o caminho errado. E tomamos o caminho errado por quê? Porque tomamos as rédeas na nossa mão. Então não há descanso para nós, não há descanso para Deus.
Mas quando Deus tem as rédeas, Ele está dando a direção e nós estamos seguindo com fé, nós temos o descanso, porque a responsabilidade não é mais nossa. A responsabilidade está nas mãos corretas, nas mãos de Deus. E logo, para Deus, como Ele é o condutor, Ele também, irmãos, descansa. O resultado é que nós somos conduzidos à terra prometida, ao reino, onde haverá o descanso para o povo de Deus. Hoje nós desfrutamos desse, entre aspas, antegozo, recebendo a palavra de Deus, permitindo, com fé, não é? Permitindo que o Senhor nos guie, ouvindo diligentemente a voz do Senhor e guardando a sua palavra. Nós sempre precisamos confiar, irmãos. Por mais que as coisas possam estar difíceis, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e confiar. É Ele quem está no comando. Por mais situações difíceis que cheguem, eu não vou tomar o comando da mão de Deus, eu não vou pegar a minha vida eu não vou pegar com as minhas mãos as rédeas da minha vida. O Senhor é o cabeça. Ele, eu creio, Ele está me guiando. Entende? Eu vou ler aqui, irmãos, um pouco da experiência do nosso amado irmão Pedro, que ele conta aqui nessa mensagem no dia de hoje, e como ele, irmãos, procura servir ao Senhor com esse sentimento. Ele, primeiramente, conta quando o Senhor o iluminou com a passagem de Êxodo 33, quando Moisés pede que a presença do Senhor vá com ele, caso contrário, nem faça ele, o povo, subir. Moisés era alguém que sabia dar o valor à presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não damos esse valor. A palavra que nós recebemos, a palavra que nos traz a presença de Deus, aí por que nós não damos o valor? Nós ficamos com um coração incrédulo, um coração duro, como o coração do povo de Israel, arrazoando, achando que nós sabemos melhor o caminho das coisas de Deus. Então, tomar cuidado com esse coração. Foi esse coração, irmãos, que ao invés de conduzir o povo para o descanso, fez o povo, a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, foi esse coração duro que fez eles caírem no deserto. Então, nosso irmão, ele lembrou dessa passagem, aplicando a ele, e pediu: Senhor, que a tua presença vá comigo. Assim eu vou encontrar descanso. É o que o Senhor responde para Moisés, né? Êxodo 33:14. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, nunca se esqueça disso. Quando nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença de Deus. E se nós seguimos a palavra, seguimos a presença do Senhor, o Senhor é que está com as rédeas na mão, entende? Nós temos descanso. Quantas situações negativas nós passamos e tentamos resolver, e ao invés de descansar, nós ficamos acabados, não é? Cansados, extenuados, e muitas vezes nem resolvemos a situação. Mas nós também temos experiência, eu acredito que você tenha essa experiência de confiar no Senhor, de entregar as rédeas da sua vida para o Senhor e você descansar e perceber o Senhor fazendo as coisas. Então, eu vou ler aqui na página 60, como eu disse, a experiência do nosso irmão, finalzinho da página 60. Na obra de Deus surgirão problemas, pressões e sofrimentos. O ser humano não está preparado para isso. O segredo é ter a presença do Senhor e aprender a trabalhar no descanso. Creio que esta obra não é minha. Se fosse minha, teria de realizá-la com minha força e desistiria no primeiro dia. Quando uma situação difícil sobrevém, não tento resolvê-la por mim mesmo, mas sempre digo: Senhor, esta obra é tua. Eu a devolvo ao Senhor. A peleja não é minha, é dele. E de fato, em todo problema que tenho enfrentado, o Senhor tem estado à frente. Sua presença faz toda a diferença. Tenho trabalhado no descanso e confiado que Deus é quem faz a obra. Perceba, irmãos, quando você chama a responsabilidade para você e eu, nós somos carne, irmãos. Nós não deveríamos assumir responsabilidade nenhuma. Não acho que você tem que assumir algo pela igreja, pela sua vida, pela sua casa. Não,
entregue nas mãos do Senhor. Fique parado. É aquela situação de do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, em que o Senhor diz ao povo: olha, amanhã vocês vão descer contra eles, mas vocês não vão ter de lutar. Só precisa tomar posição. É versículo 17, capítulo 20. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Você percebe, querido irmão, querida irmã, quantas vezes nós queremos, ao invés de ficar parado, ao invés de esperar o Senhor, nós queremos tomar as decisões. Nós queremos avançar, nós queremos fazer as coisas e sempre, irmãos, o resultado é negativo. Nós precisamos aprender que quando nós temos a palavra, nós temos a presença. A presença do Senhor, irmãos, é suficiente. Ele vai travar a luta, Ele vai dar a vitória. Nós precisamos aprender a servir ao Senhor no descanso. Quanto prejuízo a igreja evitaria se nós aprendêssemos essa lição. Não tome a responsabilidade, não tome as rédeas. Aprenda a ver o salvamento do Senhor. Deixe que o Senhor faça as coisas. Vamos apenas seguir a palavra, receber essa palavra com fé, guardá-la no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. É aí que nós vamos ver o Senhor agindo e nós vamos perceber de fato o que é servir no descanso. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.